Senhor Jesus. Senhor Jesus, ainda te louvamos pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo teu infinito amor, Senhor, pela tua escolha em nos escolher, Senhor, para o cumprimento do teu plano, pela tua escolha, Senhor, em escolher cada um de nós, para sermos, Senhor, enxertados na boa oliveira, ó, para recebermos, Senhor, a tua rica seiva, a seiva santa, e assim também nos tornamos santos. Senhor, queremos ficar conectados ao Senhor, queremos, Senhor, estar, Senhor, em todos os nossos dias até a tua volta, ligados ao Senhor, buscando o Senhor, Senhor, desfrutando do teu falar, e nessa manhã, Senhor, ainda queremos, Senhor, ouvir o teu falar. Fala conosco, Senhor, dispensa a nós a tua palavra, Senhor, Senhor, do que o Senhor nos falou durante a semana, Senhor, dê-nos, Senhor, um coração aberto, ouvidos alargados, Senhor, visão, Senhor, sensível, ó, aquilo que o Senhor tem falado à tua igreja. E obrigado, Senhor, pelas muitas riquezas de palavra que nós temos recebido. Somos fartos, Senhor. Somos, Senhor Jesus, bem-aventurados, Senhor, porque de ti temos recebido esse grande banquete celestial. Muito obrigado, Senhor, por confiar a tua igreja, o pequenino rebanho, o teu reino. Senhor, que responsabilidade. Senhor, o Senhor confiou a nós e queremos pedir a tua ajuda, queremos pedir, Senhor, o teu encabeçamento para cumprirmos com essa vontade eterna. Nos sustenta nessa manhã, nós te pedimos em teu nome, Senhor, nós oramos, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, hoje nós iremos compartilhar a semana 2 do terceiro volume do nosso alimento diário. Como os irmãos sabem, ontem foi passado o encargo, que era uma necessidade, e nós não podemos deixar de desfrutar também do nosso alimento diário, que é o falar de Deus semanal para a sua igreja, diário, né? O falar diário. E nessa semana, o versículo-chave dessa semana está lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Senhor Jesus, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Resumindo este versículo, Deus endureceu o coração do seu povo para que os gentios, que somos nós, pudéssemos entrar, sermos incluídos neste plano. Eu não sei se você compreendeu a leitura dessa semana por um todo, e eu vou procurar trazer o encargo central dessa semana aqui. Eu peço que você preste bastante atenção. Existe um número exato de gentios para fazerem parte deste plano. Porque quando fala-se em plenitude, refere-se a um número completo. Então, quando completou o número de gentios, o Senhor volta.
Há tempos atrás nós já estudamos a respeito da visão de Apocalipse 12, lembra? O que fala ali em Apocalipse 12? Formou-se o filho varão. Este filho varão é essa completude, essa plenitude dos gentios. Por exemplo, são, para você entender, bem rasteiro, uma comparação bem fraca, há um número de vagas. Fechou-se, ocupou-se as vagas, encerrou-se a era da graça. Vocês estão me entendendo? Então, seja, completou a plenitude dos judeus, Deus endureceu o coração do seu povo, porque se Deus não endurece o coração do seu povo, não haveria lugar para mim e para você. Então você tem que ter o coração de agradecimento, Senhor, obrigado, porque o Senhor me incluiu no seu plano. Deus endurece o coração do seu povo para dar lugar a nós. E esses que tiveram o coração endurecidos, eles foram quebrados da oliveira boa. Por ser endurecido, por ter o coração duro, Deus os quebra. E neste lugar onde estava este ramo que foi quebrado, eu e você fomos incluídos. Fomos enxertados. Irmãos, desfrutando dessa leitura, não tem como eu e você ficarmos indiferentes. Nós lemos, o irmão pediu para lermos e vamos ler novamente. João capítulo 1, versículo 11 fala, João 1, 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus, primeiramente, a salvação de Deus em Cristo veio primeiramente para o povo judeu. Veio para o que era seu. Quem que são aqui esse seu, o que era seu? É o povo de Israel. Então, primeiramente, lembra-se quando o Senhor falou que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, seja, irmãos, primeiramente ele veio para os judeus, mas estes não o recebeu. E por não o receber, essa salvação e para fazer parte deste plano, a execução deste plano de Deus, por estes não receber o Senhor, surgiram-se as vagas que foram ocupadas por nós. Então você que está aqui sentado nessa manhã, você está ocupando a vaga de um judeu. Você está ocupando a vaga de um judeu firme na lei, que se comparado a nós, em cumprimento do que está na palavra, está muito superior a cada um de nós. Mas este não recebeu o Senhor, e por este não receber o Senhor, abriu-se uma vaga para mim e para você, neste plano eterno. Que maravilha, filha. Veio para os que era seu, mas Deus não faz nada em vão. Então, a vinda de Cristo, de maneira alguma, poderia ter sido em vão. Se vocês não querem, tem aqueles que querem. Aí sim, a porta da salvação abriu-se para os gentios. Cornélio, na casa de Cornélio, em Atos 10. Lembra que Mateus capítulo 16, o que o Senhor fala para Pedro? Dar-te-ei as chaves, plural. Não é uma chave, são as chaves. Mas essas chaves abrem uma porta apenas. Não são portas, é uma porta. E estas chaves, primeiro, abriu-se a porta da salvação para os judeus, Atos capítulo 2.
Lembra no dia de Pentecostes? O derramamento do Espírito, a pregação do Evangelho por meio dos 120 galileus em Jerusalém. Milhares creram, foram batizados, incluídos neste plano. Mas naquele momento, irmãos, naquele lugar, era para os judeus. Tanto que tinham judeus de todas as partes do mundo reunidos em Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes. Pentecostes, para você que não sabe, é a festa que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. Então, naquele dia que Pedro e os demais se levantam, estavam completando 50 dias que o Senhor tinha sido entregue, tinha morrido. O Senhor ressuscita, aparece por 40 dias para os seus. Depois ele ascende aos céus e estes permaneceram 10 dias reunidos em oração, 50 dias, Pentecostes. Então, naquele momento, a porta da salvação, da graça, estava sendo aberta para os gentios. E eles receberam, muitos receberam. Mas se você vê lá em Atos capítulo 10, a experiência de Pedro, quando teve uma visão do lençol descendo do céu. Os irmãos já leram, eu não vou entrar por causa do tempo, o lençol vindo da parte de Deus, com toda sorte de animais imundos. Deus fala com Pedro, Pedro estava em oração, em comunhão, então Pedro estava no Espírito. E Deus fala, Pedro, eis aí o teu alimento. Pedro falou, Senhor, o que tem aí é tudo impuro. Eu não me misturo com coisas impuras. Agora você entende por que o apóstolo dos gentios não foi Pedro e sim Paulo. Pedro fala, Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro, imundo. E o que está neste lençol é tudo imundo. Irmãos, naquele lençol estávamos eu e você. Estávamos eu e você naquele lençol. Éramos imundos, impuros. E Pedro falou, de modo nenhum. Deus fala novamente, Pedro, presta atenção. Levanta, mata e come, Pedro. Não, de maneira nenhuma, Senhor. Pedro também, nos ensina muita coisa. A razão dele ainda permanecia, a percepção ainda diante do judaísmo permanecia ainda muito forte. E a Bíblia nos fala bem claro que por 3 vezes o Senhor falou com Pedro. Aí na última o Senhor fala, não considere imundo. Vamos ler lá? Vamos ler lá em Atos 10? Atos 10, versículo 9, fala, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então a hora sexta era meio-dia. Eirado, irmãos, é um telhado. Naquela época as casas tinham um telhado como uma laje, né? Então o eirado era a parte de cima da casa ali. Pedro estava ali orando. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. 4 pontas refere-se, irmãos, às 4... para você entender como que os 4 pontos cardeais da terra, né? Leste, oeste, norte, sul. Então veio a turma de todos os cantos da terra, está tudo reunido aqui. Aí, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro estava com fome. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Então Pedro sabia quem falava com ele. Pedro não ouviu uma voz, e ele não foi aquele, quem será que fala comigo? Não, ele sabia que era o Senhor.
Ele sabia reconhecer a voz do Senhor. Então ele ouviu e ele até falou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Esses que desceram nesse lençol imundo e comum, éramos nós naquele momento. Aí Pedro entende a visão. Falou: não é nada que os meus olhos físicos veem. Este é o plano de Deus para a salvação do homem. Porque a primeira parte já foi lhes dada a oportunidade. A porta já foi aberta para os gentios em Jerusalém, para os judeus. Agora Deus quer ir para um outro povo. Deus quer buscar um outro povo. Deus quer salvar um outro povo. Aí você sabe da história, chega-se, né, em busca de Pedro, os enviados de Cornélio, centurião romano. E chegando ali na casa de Cornélio, estavam amigos, íntimos e parentes reunidos, e Pedro fala a palavra, e ali já começa a salvação para os gentios. Naquele momento, irmãos, em Atos 10, a nossa oportunidade havia chegado. A porta da graça se abrindo aos gentios. A porta da graça se abrindo aos comuns e imundos. Mas que estavam, já aqui, né? Deus falou com Pedro: não considere impuro, não considere comum aquilo que o Senhor santifica. Então, irmãos, a porta da graça se abriu a nós, mas primeiro abriu-se aos judeus. E voltando ao que eu estava falando, se você está nesse lugar hoje, se você está salvo, se você está salva, é porque um judeu precisou ser quebrado para que eu e você pudéssemos ocupar este lugar. Que amor, que misericórdia, que graça. Aí nós lemos em João capítulo 1, versículo 11, agora nós lemos também no 12, mas a todo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aí ele veio em vão? Não, mas, versículo 12, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é o maior poder que Deus dá ao homem. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, quando nós cremos, nós recebemos o maior poder que Deus pode dar ao homem, que é se tornar um filho. Este filho, Paulo falando aos Gálatas, se torna também herdeiro. De todas as riquezas, de todos os bens que o pai tem, foi passado para este filho. Então, irmãos, nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, né? Esse poder também pode ser traduzido como autoridade. Foi dada a nós a autoridade do reino dos céus, porque eu e você nos tornamos filhos. Você não é bastardo, você não é esquecido, nós somos filhos. E vendo sobre essa rejeição do povo de Israel para com o Senhor, irmãos, é algo muito forte. É algo muito forte e profundo que toca no nosso coração. Se você vê desde o início Deus, o plano de Deus com Adão, com Eva, acontece o pecado, o homem cai, é expulso do jardim, Deus ainda com sua esperança, separa uma família, Noé e sua família, preserva-os na arca.
faz vir um dilúvio sobre a terra, preserva Noé e a sua casa. Vai começar um novo povo, um novo início. Sabemos da rebelião do filho de Noé, né? De Cã, da linhagem a um outro povo, a um outro tipo de gente. Deus ainda naquela esperança chama Abrão de Ur dos Caldeus, deixa eu preservar o meu povo. Faz a promessa a Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Separa para si um povo, promete a Abraão um filho, uma descendência, por meio de Isaque surge a descendência de Deus, a descendência que é o povo de Deus. O povo de Deus vai escravizado para o Egito, fica ali cerca de 400 e tantos anos ali sendo escravos. Deus liberta o seu povo do Egito para levar para a boa terra. Que amor! Deus não sabia que o povo iria falhar? Sabia. Tem um salmo aqui, Salmo... Ele me toca bastante, Salmo 78. Salmo 78, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, passando os estatutos e a vontade de Deus, de filho para filho, de pai para filho, de filho para neto, a descendência. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Coração inconstante, sabe o que é inconstante? Hoje o seu coração está para Deus, amanhã já não está mais. Hoje o seu coração está para buscar as coisas do Senhor, chega à tarde, já não está mais. Hoje o coração está para louvar, para invocar o nome do Senhor, chega amanhã, cai no seu trabalho, chega amanhã no meu trabalho, o nosso coração já não está mais. Assim somos nós, o homem. Senhor Jesus, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fê-los seguir a prumo as águas, como num dique, abriu o mar vermelho para o povo passar. Guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Que amor! No deserto fendeu rochas, e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração. Não precisa falar palavra nenhuma. O nosso coração já pronuncia a Deus o nosso sentimento. E Deus já ouve, não as suas palavras da boca, né, falada, mas as palavras do nosso coração. Por isso, irmãos, que o que deve ser dirigido a Deus, ser dado a Deus é o nosso coração. Sabia o que estava no coração, né? Tentaram a Deus o seu coração pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode acaso Deus dar-nos de alimento a um deserto seco e árido como esse?
Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Queria alimento? Deus deu alimento. Queria água? Deus deu água. Água da rocha, irmãos, não é água de que você fura ali uma cisternazinha ali, coloca uma bombinha ali, puxa água, não. É água da rocha. É torrentes de águas, essa rocha era Cristo. Beberam bastante água. Acaso pode Deus nos dar pão também? Olha, nós não somos assim. Deus faz, Deus cumpre. E às vezes perguntamos, Deus pode também fazer isso? Não é isso? Ou aquilo? Pode nos dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Este era o ponto que Deus queria que o povo chegasse, crer nele e confiar na sua salvação. Hoje a salvação de Deus, irmãos, para o homem está numa pessoa, a pessoa de Cristo. Então, quando você lê João 1,12, aí você entende mais a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem na sua salvação. Aos que creem no seu nome. Não obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Comeu cada um o pão dos anjos. Não é pão de homem não, irmãos, é pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areias dos mares. Fê-los cair no meio do arraial, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia, olha isso aqui. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Porque o bicho estava pegando. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Eles buscavam quando o negócio estava pegando, mas o coração não era firme para com Deus. Mas o versículo 38 nos fala: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus ainda assim ama esse povo. Romanos 3:1, acho que é 3:1 que fala sobre isso ainda. Romanos 3:1. Romanos 3:1 fala: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Qual que é a vantagem do judeu? Muita. Sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram? A incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não. Deus permanece ainda fiel com o seu povo. Mas
Precisou disso acontecer, irmãos, para, como eu disse, abrir para nós lugar. Para abrir para nós, entre aspas, uma vaga de salvação. Para a nossa salvação, uma vaga na oliveira boa. Porque, irmãos, os ramos, a oliveira estava lá com seus ramos, os ramos todos no lugar. Não tinha como colocar eu e você não, filha. Não tinha como nos colocar, não. Aí Deus olha e fala, e agora? Cadê o lugar de filha? Não, mas tem um aqui, ó, ocupando o lugar dele. Deixa eu endurecer o coração desse aqui, porque eu amo filha. Deixa eu endurecer o coração desse aqui. Aí uma vez que esse ficou com o coração endurecido, Deus foi lá e o quebrou. Aí pegou filha, filha, o seu lugar está aqui. Tinha o nosso lugar, nós não tínhamos ainda lugar nessa oliveira. Aí Deus olhou e falou, opa, eu tenho ainda os meus ali. Que eu escolhi antes da fundação do mundo, então eu tenho que preparar lugar para eles. Então, ou seja, deixa eu endurecer o coração de mais meia dúzia aqui. E esses com coração duro, eu quebro eles. Aí surge o lugar nessa oliveira. Aí eu enxerto Marilene. Eu enxerto Cleomar. Renato. Eu enxerto Magno. Nós somos enxertados nessa oliveira. Todos nós. Irmãos, eu quero que você entenda, ao ler essa palavra, você precisa ganhar essa visão. Para que nós pudéssemos estar aqui, alguém foi quebrado. Alguém teve, irmãos, que tem o seu coração endurecido. E até mesmo um judeu que amava a Deus, que ama a Deus. Que ama a lei de Deus, que ama obedecer a Deus. Mas aí, Deus precisava de nos colocar neste lugar. Aí Deus foi e quebrou alguns do seu povo. E nos enxertou na oliveira boa. Eu quero que você nessa manhã saia desse local com um coração diferente. E que no decorrer dessa semana, venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Viva uma vida de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque se eu estou na vida da igreja hoje, é porque um dia o Senhor precisou quebrar um judeu amado do Senhor. Para que eu pudesse ser colocado neste lugar. Para que eu pudesse ser enxertado nesta oliveira. Senhor, muito obrigado. Porque às vezes, se comparar em questão de obediência, eu não estou nem de longe perto de um judeu. Mas coube a Deus nos escolher. Nós fomos escolhidos, irmãos. Isso não te alegra? Senhor Jesus. Efésios 1. Efésios 1, 5. O que fala lá? Você já sabe até de qual esse versículo, eu tenho certeza. Efésios 1, 5. Efésios 4, né? Não, Efésios 3, 3 a 5, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, é o bom prazer, o bom grado da sua vontade. Então, se Deus nos escolheu, irmãos, é um bom grado dele, é a boa vontade dele. Então você é a boa vontade de Deus. Nós somos a boa vontade de Deus porque ele nos escolheu. Tantos que poderiam ter sido escolhidos, mas o Senhor escolheu a mim e a você. Em que nós somos melhores, irmãos? Em nada, até mesmo piores. Mas aprove a Deus nos escolher. Né, Ravi? Oh, Senhor Jesus. Romanos. Aí você fala, mas antes da fundação do mundo, sim, antes do mundo ser criado. Porque Deus, irmão, já sabia, já via toda a história sendo acontecida. Deus já tinha contemplado todo o ocorrido.
por isso que Apocalipse, que nós ainda não presenciamos a completude de Apocalipse, já foi dita por Deus há muitos anos atrás. Deus já vê o ocorrido, já viu o que vai acontecer após essa era, depois dessa era. Deus já presenciou, irmãos, o que vai acontecer. Por isso que ele ditou a João ou as coisas que irão acontecer. Então Deus já estava ali vendo todo o ocorrido acontecendo. E Deus falou: olha, não, eu vou ter que escolher Fida. Antes da fundação do mundo, eu vou ter que escolher Iago, eu vou ter que escolher Ana, eu vou ter que escolher Níris. Nós nem ainda, irmãos, que existiu o quê, irmãos? Nem o mundo não tinha sido criado. Eu e você já estávamos sendo escolhidos. Aí entra um assunto bem delicado. Vamos lá para Romanos, um assunto delicado que é motivo de muito debate. Romanos 9, deixa eu ver aqui, não, 8. Não, é 9 mesmo, 9. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, cadê o versículo que me fugiu aqui agora? Fala de Jacó, escolhi Jacó, amei Jacó. Cadê? Me ajuda aí. 9:13, aleluia, porque os irmãos... Isso aí, 9:13. E ainda, né, aí Deus promete, né, a descendência de Abraão, aí já vem Jacó. Versículo 10 fala: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos. Ó, presta atenção nisso aqui. Então, e ainda não eram os gêmeos nascidos, gêmeos quem? Esaú e Jacó. Nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Mas Esaú era melhor do que Jacó? Por que Deus fala que amou Jacó antes do nascimento? É um assunto de debate, a questão da eleição, da predestinação. Digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. A minha percepção quanto à predestinação e eleição é esta: não é por obras que o homem é salvo, mas é pela fé. Jacó não era uma boa pessoa. Trapaceiro, preguiçoso, não gostava de trabalhar, ficava só na tenda. Esaú já era um caçador, saía para o campo, trabalhava. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Jacó foi escolhido para ser o pai de Israel, de quem as 12 tribos vieram, antes dele nascer. E a Bíblia fala que ninguém tinha ainda praticado o bem e o mal. Porque se é pelo bem ou mal, Deus poderia escolher Esaú. Então por que eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Romanos 9 ainda. Senhor Jesus.
29, deixa eu ver aqui. Ó Senhor Jesus, cadê o versículo? Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso aí, está aqui. Versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tem um outro aqui, 11, deixa eu ver aqui, Senhor Jesus, 29 a 30, o Romanos 8, versículo 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ó, presta atenção. Aí você fala, mas Deus escolhe. Sim. Mas então, para que eu prego o evangelho? Irmãos, eu estou falando, eu não, Senhor. Esse é o meu sentimento quanto a isso. Então, para que eu prego o evangelho? E como que eu vou saber se Deus escolheu ou não aquela pessoa para a qual estou pregando o evangelho? Presta atenção para você entender. Entenda esse versículo que você vai compreender agora a maravilha de Deus. Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que ele sabia que o iriam escolher a ele. Entendeu não? Presta atenção. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que é conhecer de antemão? Conhecer antes de você existir. Antes de você existir, Deus já te conhecia. Irmãos, Deus não está no tempo. Deus não está no espaço. Onde Deus está, não tem tempo. Então Deus, você tem que tocar na onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Adão iria pecar? Sabia. Deus sabe de tudo, irmãos. Por quê? Deus, no lugar onde Deus está, não tem tempo. Então era como se Deus visse todo o tempo diante dele passando assim, eu estou vendo a vida de Bia antes dela existir, eu já estou vendo desde o dia que ela nasceu até o dia que ela for arrebatada. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E até mesmo depois do arrebatamento. Você nem existia, Bia. Mas Deus já nos contemplava. E você sabe o que agrada mais a Deus? Você sabe por que Deus te escolheu? Porque Deus, no seu lugar, no seu trono, fora do espaço, Ele já contemplou o dia que o Evangelho foi pregado para você, e você creu nele. Nesse dia que você creu, Ele te escolhe. Aí Ele te escolhe porque Ele sabia que você escolheria a Ele. Aí Ele te escolheu. Então, por que o Evangelho precisa ser pregado? Porque tem muitas pessoas que Deus sabe que vão escolher Ele, que ainda não receberam o Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Não sei se eu consigo. A predestinação, não é isso, irmão, que Deus escolhe ou deixa de escolher um melhor do que o outro, não. Porque a salvação, Efésios fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E no dia que eu creio,
A fé é gerada em mim, e essa fé me leva à salvação. Aí, Deus tem aquela pessoa que está lá ainda que não recebeu Ele, porque ainda não ouviu do Evangelho, talvez não foi alcançada. Mas antes dessa pessoa nascer, ela já foi escolhida. Porque Deus sabe que vai haver um dia, um filho de Deus ou alguém vai chegar para essa pessoa e vai pregar o Evangelho para ela. Ou de alguma forma ou outra, essa pessoa vai se converter. Então, no dia que essa pessoa se converter, Deus ganha ela, porque Deus já sabia que ela iria escolher a Ele. É aquela situação, é aquela coisa. Deus escolhe, você vê aí o pior essas pessoas que se consideram ateus, né? Até mesmo muitos ateus se converteram. Esses foram escolhidos. Mas não porque Deus falou, não, deixa eu agora fazer aqui agora uma escolha aleatória. Eu escolho você, não, aquele lá não. Que eu não vou escolher não. Mas nem se ele se converteu ao Evangelho? Não, Deus não age assim, irmãos. Deus, Ele escolhe os que Ele já sabia antes de nascer. Deus já sabia que essa pessoa um dia se converteria a Ele. Aí Deus fala, eu escolho você. Por isso que aqui fala que nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque Ele sabia que nós escolheríamos a Ele. Agora, se uma pessoa, por exemplo, um incrédulo, não quer nada com Deus, não vai, Deus sabe que essa pessoa vai passar a sua vida inteira, do nascimento à morte, a vida inteira, Deus sabe, porque Deus já viu a vida dela, Deus sabe que ela iria nascer, viver uma vida promíscua, incrédula, e até morrer incrédulo. Deus escolheu essa pessoa? Não! Porque Deus sabia que essa pessoa não escolheria Ele, irmãos, isso é a fé. Isso é pela graça. Você está entendendo? Então, irmãos, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque você não sabe quem vai ou não escolher o Senhor. Então, por isso que nós pregamos o Evangelho. Você está entendendo, irmãos? Isso não é maravilhoso? O dia que eu tive esse sentimento, eu estou falando, eu tive esse sentimento, irmãos, eu li esse versículo, fez todo sentido para mim. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Os que de antemão conheceu, filha. Deus sabia que você, boa parte da sua vida, você iria aprontar bastante. Mas um dia você iria ser quebrado. Um dia você iria ser encontrado. E Deus te escolheu, falou, não, eu vou escolher ele vai viver a vida dele, ele vai passar por algumas coisas, mas um dia ele vai ser encontrado, um dia ele vai crer na palavra, um dia ele vai crer no Filho, um dia ele vai crer na obra da cruz, então eu escolho ele. Pessoas, irmãos, antes de morrer, antes de partir para o Senhor, ainda na sua lucidez, crer no Senhor, aquela pessoa foi escolhida, partiu com 100 anos, viveu uma vida de 99 anos, com 364 dias de incredulidade, mas no último dia da sua vida ela se converte. Essa pessoa foi escolhida. Porque Deus sabia que um dia antes dela partir, ela escolheria o Senhor. Ela creria, eu creio no Senhor, eu creio na obra da cruz, eu creio em Cristo, eu creio no nome, aí eu me tornei um filho. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja... Aí o versículo 30 fala, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então primeiro vem a conhecer, predestinar e chamar. Primeiro ele te conheceu. Deixa eu ver se algum dia da vida dele, ele vai crer na obra, na mensagem do Evangelho. Aí Deus olha a linha do tempo sua. Nesse dia, então esse foi predestinado. Esse foi conhecido, eu conheço a todos. Mas esse que creu foi o quê? Predestinado. Os que não creram, não foram predestinados. Os que creram, foram predestinados. E depois de ser predestinado, aí o chamamento vem no dia em que alguém fala do Senhor para você. Prega o Evangelho para você. Esse é o chamamento. A esses também chamou. Isso é maravilhoso. A esses também, e aos que chamou, a esses também
justificou. Aí, quando a pessoa crê, ela é justificada, não por obras, mas pela fé em Cristo. E aos que justificou, a isso também glorificou. Aí já vai ser a glorificação. Acabou meu tempo? Não vai dar tempo de terminar, de passar, falar um pouco de Romanos 11, a respeito da oliveira, a respeito ali do enxerto ali, até mesmo das 70 semanas. Queria falar um pouco, mas não vai dar tempo também. Tá, irmãos, mas eu queria passar esse sentimento. Irmãos, nós somos agraciados. Nós nos tornamos esses materiais para edificação, porque um dia o Senhor precisou endurecer o coração do seu povo. Então seja grato, seja grata. Seja grato, irmãos, porque muitos foram quebrados para eu e você ocuparmos este lugar. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos abrir para compartilhar direto, tá? E os irmãos podem trazer o sentimento, tocar no ponto.